uma alegria poder estar participando dessa semana tão importante, né, de trocas de experiência e de se debruçar sobre um tema tão fundamental, né, no momento atual, que o aumento de violência, principalmente violência contra a mulher, violência doméstica. A cada 15 horas uma mulher é assassinada, e são crimes do amor. É interessante, né? Porque é um crime que fala do amor. Então, quando eu recebi esse convite, eu pensei, como que nós podemos tratar esse tema? Existem as políticas públicas, as leis e tudo mais. E aí eu pensei em tratar um pouco de uma investigação da psicodinâmica da violência, né? O que acontece no mundo interno, o que pode acontecer no mundo interno das pessoas vítimas de violência, né? Uma questão de vulnerabilidade emocional mesmo, né? Porque eu fico pensando, né? Antes de acontecer o feminicídio, teve várias red flags, né? Como vocês falam, vários sinais. A pessoa às vezes maltrata, é grossa, não é atenciosa, dá um empurrão, enfim, até chegar na violência em si. E por que nós ficamos em relacionamento tóxicos? O que nos move? O que é, né, a pessoa que se coloca numa situação de risco ou que está num relacionamento tóxico, né? Então, acho que é sobre isso que nós vamos falar. Se puder, isso. Pode passar o próximo slide, por favor? Aí, para falar disso, né, eu creio que não tem como não falar sobre a codependência, né? Por quê? Por que a gente fica num relacionamento que não é bom? Talvez pela dependência, né? Pela dependência do amor. Próximo. E aí, então, eu vou trazer um mito. Mas antes de trazer o mito, vamos pensar um pouquinho o que é o amor. E como, na atualidade, o amor vem sendo tragicamente ligado à morte pelos altos índices de feminicídio. Veja, a meta de Eros, do amor, é unir, enquanto a do instinto de morte, de Thanatos, é desfazer essas conexões. Então, parece um tanto contraditório, não é mesmo? Próximo. Então, nós vamos trazer um mito que vai falar um pouco do que pode ser a dependência. No mito de Orfeu e Eurídice, Eros guia o herói na busca incansável para restaurar a união que foi perdida. E então ele tem que atravessar o reino dos mortos para resgatar a amada. Enquanto Thanatos, né, a morte, silenciosa e inevitável, acompanha essa travessia no submundo, no mundo da morte. Mais um. Então aqui está a imagem, né, de Eurídice, do Orfeu, né, que é o deus da música, implorando para que a sua amada volte, né? Próximo. Então, o feminicídio, ou a violência contra a mulher, é o crime do amor, né, pelo parceiro íntimo. E nos últimos anos, nós temos testemunhado em várias partes do mundo, e especialmente no Brasil, um espantoso aumento do feminicídio, ou seja, o crime do amor cometido pelo parceiro íntimo. Próximo. Então, ó, como eu falei no início, né, há 15 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Então, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil representa o 5º país com maior número de feminicídios, atrás apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Próximo. Então, como que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça? Como que a gente pode combater a violência? Próximo.
E aí, então, nós vamos fazer um passeio na mitologia grega, pensando um pouquinho no mito de Orfeu e Eurídice. Então, o mito de Orfeu e Eurídice é uma das histórias mais comoventes e emblemáticas da mitologia grega, porque ela aborda temas como amor, a perda e a busca pela redenção. Próximo. Então, Orfeu era um músico talentoso. Ele era filho da musa Calíope e do rei da Trácia. Ele tocava uma lira mágica que encantava todos os seres vivos, que incluía animais, plantas, até objetos inanimados, porque a sua música era poderosa e acalmava todo mundo. Próximo. E Eurídice, quem era? Por outro lado, era uma ninfa por quem Orfeu se apaixonou perdidamente. Então, os dois se casaram e viveram um amor intenso e puro. Próximo. No entanto, a tragédia irrompe essa felicidade, quando uma serpente venenosa mordeu Eurídice enquanto ela fugia de Aristeu, um apicultor apaixonado por ela. A mordida fatal levou Eurídice à morte ou ao submundo, deixando Orfeu devastado. Próximo. Inconsolável, Orfeu desceu ao Hades, ao reino dos mortos, implorando para trazer a sua amada de volta à vida. Armado apenas com a sua lira, ele tocou uma melodia tão triste e bela que todos no submundo ficaram comovidos, inclusive Hades, né, o senhor dos ínferos, o dono, né, do submundo da morte. Próximo. Então, as fúrias cessaram as punições. Olha só, ele fez uma confusão. Quando ele chegou lá com a sua ira, com a sua lira, né, com o seu instrumento musical, todo o reino dos mortos se mobilizou. As fúrias cessaram as suas punições e até as almas dos condenados foram tocados pela tristeza que emanava da música de Orfeu. E então, comovido, Hades, né, o senhor das trevas do mundo, permitiu que Orfeu levasse de volta Eurídice ao mundo dos vivos. Mas havia uma condição. Próximo. Orfeu não poderia olhar para Eurídice enquanto eles estivessem saindo do submundo. Né? Estava lá no mundo dos mortos, ele tinha que seguir e não olhar para trás. Porque se ele desobedecesse, se ele olhasse para trás, Eurídice desapareceria para sempre. Então, esse era o desafio. Então, Orfeu guiando Eurídice no submundo, né? Uma pintura de Jean-Baptiste Camille Corot, né? Que retratou esse momento do mito. Olha lá, os dois tentando atravessar. E então, Orfeu começou a sua jornada de volta, seguida por Eurídice. À medida que se aproximava da saída do submundo, ele começa a ficar ansioso e com medo de perder a sua amada de novo. A ansiedade tomou conta dele. E o que ele fez? Olhou para trás. Próximo. E nesse momento que ele olha para trás, Eurídice é sugada e volta de novo para o submundo, e dessa vez para sempre. Ele perdeu a chance de trazer Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Próximo. Aí você vai falar assim, pô, mas que cara folgado. Se eu fosse Orfeu, eu simplesmente não teria virado. Mas teria sim, sabe por quê? Qualquer um no lugar de Orfeu teria se voltado. Por quê? Porque quando você ama, você volta. Você volta. Você volta atrás. Você volta a olhar. Quando você ama, você faz qualquer coisa. E principalmente voltar-se para trás. Próximo. Então, Orfeu se vira, né? E pensando que talvez ela tenha tropeçado, se acontecer alguma coisa, ele se vira para trás porque amar é isso, é uma tragédia.
E por amar tanto, a ponto de querer salvá-la, ele também se torna incapaz de salvá-la. Próximo. Então aí está uma cena, né, desse momento, o momento fatídico, né, em que ele perde completamente a sua amada. Próximo. E aí, então, a gente fala um pouquinho sobre a codependência. O que é essa codependência, né? Orfeu e a luta pelo retorno amado. Bom, além disso, né, é possível entender que a sua viagem ao submundo é uma metáfora da depressão. E a sua música representaria a arte como forma de lidar com o sofrimento humano, como uma forma de acolher, né, o sofrimento humano. Próximo. O amor obsessivo, ele pode ser descrito como uma forma de apego intenso, desregulado, onde o objeto amado torna-se indispensável para a manutenção do senso de identidade e de estabilidade. Então, quando você ama e tem esse amor obsessivo, que não é qualquer amor, é um amor doentio, onde o outro passa a ter mais importância do que você mesmo, a ponto de que se o outro sumir, você passa a não existir. E é sobre esse amor que a gente vai estar falando aqui. É esse amor que é presente no feminicídio. Próximo. Em muitos casos, trata-se de uma extensão da dinâmica projetiva, de que porque o outro é investido de qualidades idealizadas. O outro se transforma em fonte de sentido, de prazer, de segurança. Ou seja, eu não existo sem este outro. E porque perder o outro significa perder a si mesmo. Então, se eu perco meu parceiro, meu marido, meu namorado, meu ficante, meu crush, eu passo a não existir mais. Então, como Orfeu, a pessoa que é dependente emocional recusa aceitar a perda. Não por uma fidelidade amorosa, mas por um pânico existencial. Então, eu diria que a dependência emocional pode ocorrer dos dois lados, né? De quem foi vítima de feminicídio e de quem praticou o feminicídio, né? Porque não conseguiu perceber que era possível, sim, sobreviver, né? Sem isso, sem o outro, porque o outro não pode ser responsável pela sua existência, né? Próximo. Então, a repetição dos padrões relacionais pautados nessa codependência emocional tem origens e raízes profundas nos antepassados, nos vínculos pai, mãe, na ausência de um ambiente interno seguro. Muitas podem ser as causas dessa codependência. Então, a gente pode dizer que a codependência é a dificuldade de estabelecer relacionamento saudável com os outros, mas principalmente a dificuldade consigo mesmo. E embora não se trate de um diagnóstico oficial, a gente pode ver vários paralelos. Próximo. A pessoa que se encontra num quadro de submissão não vê motivo para viver. Se o outro some, né, da visão, a pessoa realmente não consegue viver, e isso, como sabemos, tem esse final muito trágico. A codependência emocional, ela vai trazer a dificuldade de estabelecer um vínculo saudável,
Sabe aquela ideia que a gente fala assim, aquela pessoa tem o dedo podre, termina um relacionamento tóxico, começa outro. Termina um casamento tóxico, começa outro. Por quê? Porque a codependência é justamente a dificuldade de manter relacionamentos saudáveis com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Né? Eu não consigo ter um bom relacionamento comigo, eu não sou boa comigo mesmo. Né? Então, eu acho que essa é o principal fator, né, que leva a pessoa a essa dificuldade, né? Então, como eu falei, a pessoa coloca o outro acima de si mesmo. Próximo. Então, e algumas das características costumam ser baixa autoestima, dificuldade para estabelecer limites com o outro, relacionamento com parceiros problemáticos, parceiros dependentes químicos, parceiros que têm um transtorno mental, parceiros que têm um comportamento abusivo, ou uma validação pessoal exclusivamente baseada nas relações, negligenciando o próprio bem-estar emocional, quando você coloca o seu bem-estar sobre o outro, né? Forte necessidade de controle sobre o comportamento alheio. Próximo. Então, e como eu falei, estudos indicam que a codependência pode ter raízes em dinâmicas familiares disfuncionais, especialmente quando há abuso de substância ou a presença de doenças mentais, entre outros, pois essas experiências moldam as percepções do amor e do valor pessoal. Então, os principais sinais dessa codependência são necessidade de controle, medo de rejeição, dificuldade em expressar os sentimentos, tendência a se sacrificar pelas necessidades do outro, né? E, enfim, e o que essa codependência pode causar, né? Então, vamos ver aqui. Essa codependência, ela pode causar transtorno de ansiedade, depressão, problemas emocionais, levando a pessoa a um ciclo de insatisfação. Então, este é o custo da substituição da autoestima interna pela validação externa. Próximo. Então, e de onde surgiu esse termo? Esse termo, ele surgiu no contexto da dependência química, e especialmente nos grupos de AA, dos alcoólicos anônimos. Mas depois ele foi adotado em outras abordagens, né, psicológicas. Por exemplo, como que a gente pode traduzir isso dentro de uma linguagem junguiana? Né? Então, vamos dizer que essa codependência é entendido como uma metáfora das relações, das dinâmicas simbólicas de fusão e de individuação frustrada, né? Quando a pessoa não consegue né, realizar isso. Então, próximo. Então, embora a codependência não esteja contemplada no DSM, né, no Manual de Diagnóstico Estatístico por Transtornos Mentais, alguns dos seus sintomas podem ser sobrepostos a essas categorias. Por exemplo, algo semelhante ao transtorno de personalidade dependente, né, que recebe a sigla DPD, ou ao transtorno de personalidade borderline, especialmente nas questões de identidade difusa, medo do abandono, e, finalmente, no transtorno de apego, né, o transtorno reativo de apego. Próximo. Então, como que a gente pode entender essa codependência do Orfeu? Né?
Então, em muitos casos, trata-se de uma extensão da dinâmica projetiva, descrita anteriormente, em que o outro é investido de qualidades idealizadas, transformado em fonte exclusiva de sentido, prazer e segurança. Ou seja, o meu prazer, a minha segurança está no outro. Então, esse tipo de amor, frequentemente denominado de codependência emocional, encontra um paralelo simbólico e arquetípico na teoria junguiana. Próximo. Em muitos casos, como Orfeu, o codependente recusa aceitar a perda, não por fidelidade amorosa, mas porque ele tem um pânico existencial. Perder o outro é perder a si, né? Próximo. A jornada de Orfeu não é apenas romântica, mas ela é também regressiva. Ao tentar recuperar Eurídice no mundo dos mortos, o herói busca, na verdade, restaurar a união primitiva e simbólica, né, simbiótica com o feminino. Então, ele tem uma fusão que nega a diferenciação entre o sujeito e o objeto. Então, próximo. Ao olhar para trás, ele comete não apenas um erro literal, mas uma transgressão simbólica, porque ele tenta se apropriar da ânima por meio do controle e da possessividade, e não pela integração consciente. Então, essa dinâmica tem profundas implicações na clínica, né? Próximo. Então, indivíduos presos a relações obsessivas frequentemente vivenciam sentimentos de vazio, angústia de separação, idealizações que impedem o seu verdadeiro amadurecimento emocional. Porque esse tipo de relação não possibilita isso, né? Então, a psicologia analítica oferece uma abordagem simbólica e terapêutica para a compreensão e o trabalho com esses vínculos nesse sentido, porque ela propõe uma retirada das projeções como passo fundamental para o crescimento psíquico e relacional. Próximo. Então, vamos fazer a análise simbólica desse mito, né? Então, próximo. O mito de Orfeu e Eurídice, embora ele seja simples na sua narrativa, ele contém elementos simbólicos profundos, porque ele revela a complexa relação entre o ego, o inconsciente, o amor e o autoconhecimento. Na mitologia, Hades não representa apenas o espaço dos mortos, mas também do invisível, do oculto, aquilo que está fora da luz da consciência. Então, a descida de Orfeu ao Hades, ao mundo dos mortos, portanto, representa simbolicamente o mergulho no inconsciente profundo. Então, trata-se de um movimento arquetípico presente em diversas tradições. O herói que penetra nas profundezas em busca de algo perdido, um ente querido ou parte de si. Para Jung, esse motivo é parte essencial do processo de individuação. Então, a psique precisa, em determinados momentos, voltar-se para dentro, enfrentando as imagens sombrias que habitam o inconsciente, né? Então, vamos dizer que essa pessoa que está nesse quadro, ela pode ter sonhos, né? Sonhos, pesadelos, e visitar o Hades é visitar o nosso mundo interior, às vezes é bem desafiador, não é verdade? Então, no caso de Orfeu, essa jornada não é motivada por um desejo de autoconhecimento, mas por uma necessidade emocional de restaurar o vínculo com o feminino, que foi perdido, representado
por Eurídice. Então, a descida ao inconsciente é sempre uma confrontação com o lado sombrio da psique. E só quem tem coragem de enfrentar o Hades é que pode alcançar essa redenção interior. Próximo. Então, aqui é uma imagem para a gente pensar que, na verdade, essa busca de Eurídice era a busca de si mesmo, do feminino projetado na Eurídice. Próximo. Porém, diferente do herói tradicional, que retorna com o tesouro e da sombra integrada, o Orfeu falha. Ele falha ao não suportar a incerteza, o silêncio, o tempo da alma. Próximo. O olhar proibido simboliza a tentativa de controle, de domínio racional sobre aquilo que só pode ser conquistado por meio de confiança e entrega. Próximo. Então, o momento em que Orfeu olha para Eurídice pode ser interpretado como uma quebra de confiança no processo psíquico. Ele não acreditou, né? Próximo. Então, trata-se de um ato de desespero, típico do ego, né? O nosso ego, que ansioso tenta apoderar-se do inconsciente. E a consequência não é apenas perder a amada, mas o colapso do vínculo com o próprio centro interior, né? Ele se perdeu. Próximo. Então, simbolicamente, esse olhar representa o fracasso da integração da ânima. Orfeu não estava pronto para sustentar tal presença em sua vida consciente. Ele buscava não uma relação com a ânima integrada, mas uma fusão com o ideal feminino que ainda não havia sido assimilado na sua totalidade. Próximo. Orfeu não estava pronto para sustentar tal presença em sua vida consciente. A alma não pode ser possuída. A alma pode ser apenas reconhecida. Próximo. O mito de Orfeu e Eurídice também aponta para a natureza trágica da obsessão amorosa. O amor de Orfeu não é um amor maduro, pois não reconhece a alteridade de Eurídice. Ela é, para ele, a projeção de um desejo de completude. Próximo. A proibição de olhar para trás reflete simbolicamente a exigência do inconsciente para que Orfeu confie no processo e não tente controlar o que não pode ser controlado. E não tente controlar o que não pode ser, né? Então, assim, sua tragédia consiste, portanto, na falta de preparo do ego para lidar com o inconsciente. Próximo slide. Então, ao olhar para trás, o Orfeu revela sua imaturidade, seu desejo de fusão, seu medo de perda, sua necessidade de controle. Em lugar da individuação, há regressão, e em vez de integração, há uma quebra, uma fratura. Próximo. Orfeu simboliza, então, a tentativa de confrontar o inconsciente sem integrar, movido pela fusão simbiótica e pelo desejo de evitar a dor da perda, mas sem reconhecer a autonomia psíquica do outro. Próximo. Assim, restam algumas perguntas. Seria possível pensar em uma híbris para o mito de Orfeu? Ou seja, será que existe uma medida do amor? No mito, o deus ofendido é o deus Eros,
que, enquanto manifestação mais profunda do amor, situa-se além da relação codependente. Já Orfeu e Eurídice padecem. O primeiro, por falta de preparo, não apresenta maturidade egóica para lidar com as fissuras e torções do processo de individuação. Enquanto Eurídice, petrificada, mostra-se incapaz de elaborar os conteúdos oriundos do inconsciente, que assim permanecem paralisados. O processo de individuação é, segundo Jung, um movimento contínuo, por meio do qual o indivíduo se diferencia de identificações inconscientes, tornando-se uno, capaz de integrar os aspectos opostos da psique. E esse processo envolve enfrentar a sombra, integrar e reconhecer o si mesmo como um centro regulador da personalidade. Então, vamos pensar nessa imagem. O que essa imagem te traz? Né? O quanto é difícil. O que nós buscamos quando nós buscamos o amor? Nós buscamos a completude. Né? E aí nós depositamos no outro todo o trabalho que nós devemos fazer com nós mesmos. Né? Então, não são dois pedaços, não é a outra metade da laranja, são duas laranjas inteiras que tem que se relacionar. Né? Próximo slide. Orfeu, ele fracassa nesse percurso porque ele permanece identificado com a imagem que ele projetou na Eurídice e incapaz de reconhecer a própria natureza simbólica. O retorno de Orfeu à superfície, sozinho e vazio, simboliza o retorno do ego à consciência, após sua tentativa fracassada de integrar os elementos inconscientes. Então, ele não retorna fortalecido como um herói mitológico dos outros mitos, mas ele volta fragmentado, porque ele está exilado de sua própria alma. Eurídice, nesse sentido, não é apenas a mulher que ele ama, mas a ponte para a sua completude interior, a ânima perdida. E ao perder essa ponte, Orfeu perde também o acesso ao seu centro psíquico, o self. Triste. E aí? A impossibilidade de retorno ao estado anterior. Né? Então, a jornada de transformação psíquica, próximo slide, segundo Jung, é irreversível, porque uma vez que o ego entra em contato com os conteúdos do inconsciente profundo, ele não pode mais retornar ao estado anterior de ignorância e ingenuidade. Ou seja, o fracasso de Orfeu em resgatar Eurídice não apenas marca a perda da amada, mas simboliza também a impossibilidade de restauração da antiga ordem psíquica. Então, Orfeu e o inconsciente. Todo encontro com o inconsciente exige uma mudança de perspectiva e uma renúncia a formas anteriores de ser. Orfeu vê o que estava nas profundezas, e isso o transforma mesmo de uma forma dolorosa. Sua recusa em aceitar a separação, porém, o impede de continuar o processo de individuação. Então, em vez de seguir rumo à integração, ele permanece fixo em um ideal inatingível, o que vai conduzir a um estado de total alienação. Próximo. Muitos indivíduos, ao confrontar perdas simbólicas, tentam restaurar relações ou estados anteriores da psique, sem compreender que o verdadeiro trabalho está em assimilar o que foi vivenciado. Orfeu, ao desejar reviver a união perdida, recusa-se a crescer. E aí, então, sua tragédia, portanto, não é apenas amorosa, mas é uma tragédia espiritual. Esse movimento regressivo o leva à morte simbólica.
né? Então, a tragédia de Orfeu revela o preço a ser pago por um ego que se recusa a aceitar a dor, um ego que se recusa ao chamado da transformação interior. Então, vamos dizer assim que essa tragédia simboliza a resistência à individuação. E a sua morte é consequência de uma vida baseada na constante busca externa por algo que, na verdade, é interno. Por isso, o mito oferece, em última análise, uma lição crucial. A verdadeira transformação não vem da tentativa de reter o que já foi perdido, mas da capacidade de enfrentar e integrar a dor da separação. E dessa forma, permite-se que a alma seja reconstituída de maneira plena e consciente. No contexto da codependência emocional, a imagem de Orfeu ganha espessura, na medida em que ele não desce apenas por amor a Eurídice, mas pelo fato da própria alma ter ido com ela para o Hades. Eurídice representa o que foi perdido, ou seja, a feminilidade interior, o vínculo com a vida imaginal, e o corpo sensível e silenciado pelo excesso de forma, razão ou expectativa. Próximo. Vamos fazer as considerações finais agora, né? Hillman diria que o desejo de resgatar Eurídice não se restringe simplesmente ao outro, mas diz respeito também a uma parte da própria alma de Orfeu, que mergulhou nas trevas, tornando-se insustentável ao ego. Nesse sentido, a codependência não deve ser entendida como um problema a ser resolvido, mas como um sofrimento imaginal que exige ser escutado em suas imagens, em sua estética própria, sem pressa pela cura. Próximo. O erro de Orfeu, olhar para trás, é, segundo Hillman, a tragédia necessária, porque não se trata de uma falha de caráter, mas da incapacidade do ego de permanecer fiel à alma, quando ela ainda está na sombra. O olhar de Orfeu quebra o feitiço, pois rompe sua confiança no invisível. Ele quer ver, ele quer dominar, ele quer se assegurar, ele quer controlar. Próximo. Esse é um gesto típico da consciência moderna, que teme o escuro, o incerto, ou seja, a consciência moderna que teme o feminino profundo. Próximo. Eurídice, por sua vez, permanece silenciosa em quase toda a narrativa. Isso não é um detalhe, é uma imagem. Eurídice é a parte da alma que não fala a linguagem do logos, que não responde à razão e não se deixa resgatar por esforços heróicos. É o silêncio necessário da psique, que se dissolve quando se tenta trazer a alma à luz, por meios racionais ou impulsivos. Nesse sentido, a codependência pode ser vista como uma orfeudependência, um ego que se agarra ao outro por ter perdido o contato com a própria interioridade. Próximo. E aí, então, vem a compulsão por salvar. A compulsão por salvar o outro é, na verdade, uma tentativa fracassada de salvar a si mesmo, não o ego, mas a alma ferida que jaz no Hades. Então, Hillman nos convida não a curar o mito, mas a habitar o mito. O que seria habitar o mito? Para isso, devemos descer ao Hades não como herói, mas como aquele que se curva ao mistério da perda e que aprende a amar sem possuir, ver sem controlar, lembrar
sem aprisionar. A tragédia de Orfeu e Eurídice, ao revelar o impulso de reter a amada a qualquer custo, espelha a dinâmica da codependência emocional, que é enraizada nessa cultura da possessividade, quando o desejo de controle é potencializado por estruturas socioculturais que legitimam a propriedade da mulher como objeto. O mito revela seu aspecto sombrio, a transformação do amor em prisão e, por fim, em violência fatal. A tragédia de Orfeu e Eurídice, ao revelar o impulso de reter a amada a qualquer custo, vai espelhar a dinâmica da codependência emocional enraizada na nossa cultura da possessividade. Reconhecer o caráter arquetípico dessa narrativa, portanto, é reconhecer que a superação da codependência e da lógica de posse exige não apenas mudanças individuais, mas a desconstrução de padrões coletivos que alimentam o ciclo de violência e perpetuam o feminicídio. Então, se a gente conseguir fazer esse movimento de desconstrução, nós vamos acabar com o feminicídio.